como eu já disse, representa a menor distância entre dois sons. Se você tem mais que 25 anos, ou se você gosta de cinema, você provavelmente já ouviu isso aqui. Essa é uma trilha sonora de um filme chamado Tubarão, um suspense. Toda vez que a trilha sonora apresentava esse intervalo de meio tom, alguma coisa acontecia, o tubarão comia alguém. Então apareceu esse som, o tubarão estava lá de guardanapo, faca e garfo na mão, já de talher pronto para comer alguma pessoa. Isso que o tubarão fazia, e só que sob essa trilha. E isso aqui é o meio tom. Tenta cantar isso. Uma oitava acima, né? Enfim, esse é o meio tom. Como eu já disse, meio mais meio igual ao inteiro. Então, semitom mais semitom igual a tom. Logo à frente a gente tem aqui ó, uma indicação da escala. Por exemplo, aqui tem um piano, como eu já disse, antes das duas pretas é o dó. Então olha só, aqui é dó. Meio tom acima nessa tecla. Mais meio tom acima, essa outra. Mais meio, mais meio. Observa que do Mi para o Fá eu não tenho tecla preta. Então estou no Mi mais meio, já estou no Fá. Tem semitom mais semitom, ok. Observa que do Fá para o Sol eu tenho um tom, porque eu tenho meio tom até essa preta aqui e mais meio tom até a próxima tecla branca. E assim segue. Sol, mais meio tom, cheguei no Lá. Ando meio tom, mais meio, cheguei no Si. Observa que o Si também não tem tecla preta. Então do Si para o Dó é meio tom apenas. Bom, espero que não tenha confusão com relação a isso. Aqui a gente tem um exemplo de um braço de uma guitarra, um violão. Aqui embaixo onde eu estou passando o mouse é a corda mais grave. Essa corda grave ela é afinada na nota Mi. Então essa corda solta quando a gente toca na guitarra, o resultado sonoro é a nota Mi. Então vamos pensar o seguinte, solta é Mi. Aqui, pintar de branco para a gente continuar essa analogia. Mi. O Mi não tem sustenido, não é? Então se eu andar primeiro, um meio tom, já vou cair no Fá. Isso aqui é Fá, ok? Se eu andar meio tom, aí eu tenho uma tecla preta. Deixa eu ir colorindo aqui. É como se fosse uma tecla preta. Estou tentando fazer uma analogia para que você perceba. A próxima seria, olha só, se aqui é Mi, não tem tecla preta no meio, eu ando meio tom, estou no Fá. Subir meio tom, Sol. Mais meio tom, ainda estaria no Sol, né? Só que Sol meio tom acima. E a próxima eu estaria no Lá. Ops, é branco que eu quero aqui. Agora sim. Agora eu cheguei no Lá. Eu até vou escrever o nome das notas aqui, para que a gente consiga ter uma relação com relação a isso aí. Com relação às figuras, né? Deixa eu botar isso aqui de preto. Mi. Bom, aqui seria Fá. Aqui seria Fá sustenido, que nós já vamos falar sobre isso. Aqui seria Sol. Aqui seria Sol sustenido. E aqui seria Lá. E assim vai seguindo esse raciocínio. Vai falar de acidente ou alteração. Bom, o que é isso? Quando a gente fala em acidente em música, nós estamos falando de uma nota alterada, seja para o agudo, seja para o grave. É isso que a gente está falando. Então, o que é meio tom ou semitom? A menor distância entre dois sons, né? Eu posso ter meio tom acima, que eu vou chamar de sustenido. Eu posso ter também meio tom abaixo, que eu vou chamar de bemol. Eu posso ter dois semitons acima, que eu vou chamar de dobrado sustenido. Ou também poderia ter dois semitons abaixo, que eu chamaria de dobrado bemol. Ou seja, um semitom acima, sustenido. Isso, meu desenho aqui está péssimo, gente. Um semitom abaixo, bemol. Dois semitons acima, ou seja, na direção do agudo, dobrado sustenido. Dois semitons abaixo, na direção do grave, dobrado bemol. Ok? É isso que eu tenho. O B quadro é um sinal que anula o acidente. O B quadro vai anular o acidente. Nossa, que trabalho artístico esse meu, hein? Até vou tirar isso aqui. Bom, gente, vamos entender como é que isso funciona na prática. Olha só, vou botar o tecladinho do piano lá. Vou subir um pouco mais aqui. Agora sim.
Olha só, você viu na leitura de clave que essa nota aqui é Dó. Está escrito aqui, mas de qualquer maneira isso aqui é um Dó. Olha só, se aqui é Dó, onde é que fica esse Dó aqui no piano? Aqui. Na verdade está nessa oitava, né? Esse Dó que nós estamos falando. Bom, a próxima nota é Dó sustenido, ou seja, meio tom acima. Aqui está Dó, Dó sustenido é aqui. Ok? Essa nota é Lá. Olha só. A próxima nota é Lá dobrado sustenido, ou seja, Lá, ando meio tom, Lá sustenido mais meio, Lá dobrado sustenido. Você deve estar dizendo assim, tudo bem, mas o Lá dobrado sustenido é no mesmo lugar onde acontece o Si. É no mesmo lugar onde acontece o Si. Já vamos falar sobre isso quando a gente falar de enarmonia. Nesse momento, eu quero que você entenda o conceito. Sustenido, meio tom acima. Bemol, meio tom abaixo. Dobrado sustenido, 2 semitons acima. Dobrado bemol, 2 semitons abaixo. Olha só, a próxima nota é Ré. Olha só, aqui, Ré. É Ré e depois Ré bemol. É isso que nós estamos tentando encontrar. Então eu vou botar o teclado de novo, olha só. Ré tá aqui. Vou pegar esse Ré. Aqui. Ré. Aqui seria Ré bemol. Meio tom abaixo, ó. Ré, Ré bemol, meio tom abaixo. Olha só, aqui a gente tem Si e depois Si dobrado bemol. Si e Si dobrado bemol. Como é que isso aí funciona? Olha só, aqui está o Si. Si bemol, meio tom. Si dobrado bemol, mais meio tom. Você pode estar dizendo assim, eu saquei. Si dobrado bemol é a mesma coisa que Lá. O resultado sonoro é o mesmo. Na prática é o mesmo lugar que você vai apertar. Agora, pode ser chamado de dobrado bemol ou de Lá, dependendo do contexto. Nós vamos sacar isso ao longo da nossa caminhada por aqui. Bom, e Dó sustenido e Dó B quadro. O que significa o B quadro? O B quadro anula o acidente. Então, olha só. Se eu tiver Dó sustenido, que é essa nota aqui. Dó sustenido. Dó B quadro. Perdão, Dó sustenido está aqui, gente. Me desculpe, eu estava fazendo no Ré sustenido. Dó sustenido está aqui. Dó B quadro é Dó natural. Ok? Então, aqui eu toco Dó sustenido. Aqui, Dó natural. Tudo que eu estou tocando aqui, eu não estou respeitando exatamente a oitava aqui no piano. Mas esse Dó, se ele for no piano, como você já fez a aula anterior, já viu o que é Dó 3, Dó 4, não sei o quê. Dó 3, Dó 4, Dó 1, Dó 2. Esse Dó tá aqui, ó. Dó. E aqui, Dó sustenido. Esse Lá e esse Lá dobrado sustenido tá aqui, ó. Lá, Lá dobrado sustenido. Que é a mesma coisa que um Si. Esse Ré tá tudo nessa oitava aqui, gente. Se a gente imaginar que isso aqui é o nosso Dó central, né? Tá no meio do piano, é o Dó 3. Bom, feita essa correção, que eu fui fazendo aqui sem prestar muita atenção naquilo ali, pode dar alguma confusão para você que já fez o material anterior. Vamos ao próximo tópico, acidente fixo. Gente, acidente fixo é o seguinte. Você pode ter duas coisas. Acidente fixo e acidente ocorrente. O que significa esse papo de acidente fixo? É o seguinte, no início da pauta, você vai ter alguns acidentes aqui. Nesse caso a gente tem as notas Fá sustenido, ops, tentei frisar e ficou pior. A gente tem as notas, continua pior, gente, nossa, olha só, depois eu desisti de frisar isso aqui. A gente tem Fá sustenido e Dó sustenido. Ou seja, toda vez que aparecer a nota Fá ou a nota Dó, não é necessário colocar sustenido porque o acidente fixo já te avisou. A gente já deixou claro isso. Olha, aqui no início é Fá sustenido e Dó sustenido. Então todo Fá que aparecer e todo Dó que aparecer vai ser sustenido. Independe da oitava que ele apareça. Por exemplo, essa nota aqui que está sendo frisada é uma nota Fá sustenido. Não, neste caso, a nota em destaque que está representada é Fá sustenido. Por quê? Porque no acidente fixo está dizendo que é Fá sustenido. Toda vez que aparece, por exemplo, um Dó, olha só, aqui é Dó. Esse Dó aqui vai ser o quê? Dó sustenido também. Afinal de contas, todo Dó que aparecer vai ser Dó sustenido. Nesse caso, a gente tem a nota Ré natural. É Ré natural, por quê? Porque não tem nenhum acidente fixo que nos indique que isso aqui deve ser Ré sustenido. Bom, vamos lá.
acidente ocorrente é o seguinte, aqui você pode observar que nós temos as notas Fá sustenido e Dó sustenido. Isso é o nosso acidente fixo. Todo Fá que aparecer, todo Dó que aparecer vai ser sustenido, a menos que tenhamos um acidente ocorrente, que determine que outra nota vai ter acidente, ou sustenido ou bemol, ou que essa vai ser anulada, vai ter um B quadro. Isso vai ser acidente ocorrente. Vamos falar sobre. Olha só, como eu tenho Fá sustenido e Dó sustenido, eu não tenho a nota Sol sustenido, por exemplo, aqui no acidente fixo. Mas eu tenho um acidente ocorrente com a nota Sol sustenido aqui. O acidente ocorrente ele só dura dentro do compasso. Então pensa comigo. Se eu tenho Sol sustenido aqui como acidente ocorrente, no próximo compasso, uma situação hipotética, se eu tivesse Sol sustenido, a nota Sol, por exemplo, ela voltaria a ser natural. Por quê? Porque o acidente ocorrente ele dura só dentro do compasso. Então aqui eu tenho um Sol sustenido, acidente ocorrente. Esse Fá que está aparecendo aqui antes é o quê? É um Fá sustenido, porque no acidente fixo ele está aparecendo. Agora vamos aqui nesse outro exemplo. Olha só, eu tenho aqui a nota Lá bemol, ok? É um acidente ocorrente, porque ele não está na armadura de clave, ou seja, ele não está entre os acidentes fixos aqui no início da música. Então eu tenho Lá bemol aqui. O acidente ocorrente ele só dura dentro do compasso. Então essa nota é Lá bemol. Essa outra nota também seria Lá bemol. Porém essa outra é Lá natural. Por quê? Porque ela tem um novo acidente ocorrente, que nesse caso é o B quadro. Eu até vou escrever aqui para ficar bem claro isso. Olha só, a primeira nota que eu tenho é a nota Lá bemol. Como é que eu faço um Bzinho pequeno aqui, gente? Só um pouquinho, deixa eu mudar a fonte, que aí vai melhorar. Um segundo só. Agora funcionou, mas não funcionou muito, porque o L ficou estranho. Tá, agora sim. Lá bemol, ok. A próxima nota é Si natural. Depois seria Lá bemol de novo. E a última nota seria Lá natural. Então a estrutura que eu tenho aqui de figuras é essa. Lá bemol, Si natural, Lá bemol e depois Lá natural de novo. De acordo com essa lógica de acidente fixo e acidente ocorrente. Olha só, logo aqui embaixo eu tenho novamente a ocorrência disso. Observa que eu tenho Dó sustenido como figura de acidente fixo. E aqui nós estamos criando mais uma vez uma situação hipotética, que isso aqui não é muito comum, geralmente é aparecer como Si, né? Aqui, mas está Dó bemol e Dó sustenido. Ou seja, esse Dó bemol é um acidente ocorrente. E o Dó sustenido, por mais que ele tenha no acidente fixo, ele aparece aqui como um acidente que a gente pode chamar de precaução. É para dizer o seguinte, olha, fica ligado que aqui já volta a ser Dó sustenido de novo. Então a gente tem esses 3 pontos assim. O acidente fixo está no início da armadura de clave. Ou seja, ele determina que todas as vezes que aparecer aquela nota, vai ser com aquele acidente que está escrito ali no início. O acidente ocorrente pode acontecer ao longo da peça. Lembrando que o acidente ocorrente dura só dentro do compasso dele. Depois volta a ser subordinado ao acidente fixo. E acidente de precaução é aquele que te avisa, olha, fica ligado que aqui voltou a ser sustenido, ou fica ligado que aqui é B quadro de novo. Às vezes o compositor coloca ali o acidente para evitar erros de execução, assim, do olho passar rápido e você acabar fazendo o acidente onde não deve. Então é isso, acidente fixo, acidente ocorrente e acidente de precaução. Esses são os 3 pontos.